Olá, gente, bom dia. Hoje, se eu não me engano, é 4 ou 5 de janeiro de 2026. 4 ou 5, acho que 4 foi ontem, acho que hoje é 5. Eu sou meio perdido com esse negócio de data, entendeu? Bom, vamos lá. Primeira coisa, o que eu estou fazendo, depois eu vou explicar por que eu estou fazendo isso sempre quando eu começo a transmitir meus vídeos. E tem uma boa notícia, eu estou começando a me inteirar aqui com a internet, né, no YouTube, que eu vou começar a entrar todo dia, 6 horas da manhã, ao vivo. Nunca fiz isso, né? Mas o Senhor tocou meu coração e eu vou entrar ao vivo todo dia, 6 horas da manhã, para pregar a palavra do Senhor vai durar 1 hora, entre 6 às 7. Das 7 eu paro, porque aí começa o programa do Antônio Carlos na Rádio Tupi. Ele prega o Pai Nosso, né? Eu ouvi vários anos esse Pai Nosso que o Antônio Carlos fala todo dia às 7 horas da manhã, para tudo, para orar o Pai Nosso. E muito me emociona falar isso aqui, porque eu aprendi a gostar de rádio desde pequeno, que minha mãe sempre foi ouvinte da antiga Rádio Globo. O pessoal da Tupi, você sabe que a maioria de tudo era da Rádio Globo, né? Aí a Rádio Globo deu um tiro no pé, mandou todo mundo embora, a Rádio Tupi pegou, a Rádio Tupi já estava praticamente falindo. Mas como tem esse programa, que é o primeiro programa da Rádio Tupi, o Antônio Carlos, ele começa às 6 horas da manhã, há anos, e 7 horas da manhã é fatal, é o Pai Nosso. Eu não copiei isso dele não, isso me foi inspirado por Jesus, tá? Jesus que me inspirou eu rezar sempre antes do meu vídeo um Pai Nosso. Não copiei dele. Confesso aqui para todo mundo, mas se tivesse copiado, não tem problema, né? É uma cópia que eu iria fazer para o bem, né? E o antigo Chacrinha já falava, né, que em comunicação nada se cria, tudo se copia. E é verdade, a rádio brasileira copiou da rádio americana, entendeu? Começou lá como um rádio americano, mas já ouvi na internet aí um blá 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 aí que o rádio foi inventado por um brasileiro e um padre. Eu não sei não, né? Sabe como é que é? A gente não sabe. É tanta informação, né? Quem foi que inventou o avião? Ah, Santos Dumont. Fala isso lá nos Estados Unidos. Ah, eles querem até te bater que Santos Dumont, caramba, quem inventou o avião foi os irmãos Marx. Né? A gente não sabe. É tanta coisa, é tanta mentira, tanta, né? O homem é muito mentiroso, né? Satanás é o pai da mentira, é verdade, o homem mente muito. O rádio em si não foi inventado para isso. Quem inventou o rádio, como a maioria das coisas que foi inventado, né? O avião não foi inventado para a guerra, mas botaram o avião na guerra. E o cara que, né, que viu a invenção dele em guerra, pirou, não gostou não. Não sei se foi o Santos Dumont, já vi mais ou menos aí essa história aí. O brasileiro fala que inventou o avião foi o Santos Dumont, o americano fala que não. Fala, foi os irmãos Marx. Procura na internet, você vai ver. Um monte de coisa contada que eu não concordo, né? Bom, vamos lá. Então já falei demais e vamos a o que é importante, né? O que é mais importante, que é requisitar o Senhor para fazer parte das minhas postagens, né? Mas logo logo eu vou entrar ao vivo, todo dia às 6 horas da manhã com o Pai Nosso, tá bom, gente? Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Senhor, peço humildemente Sua presença nessa postagem que eu estou fazendo, que ela chegue nos escolhidos. Ela chegue naquelas pessoas que têm aquele grãozinho de fé, como o Senhor fala nos seus ensinamentos. Que o Senhor leve, o meu trabalho é esse, é fazer chegar os seus ensinamentos ao ouvido de todo mundo, então todo mundo possa raciocinar e ler os seus ensinamentos, porque alguma coisa me diz que será breve a sua volta. Pelo menos tudo que o Senhor falou está acontecendo, né? O Senhor ainda não errou um tio ainda, então não pode ser coincidência, né? Ok, gente. Ok. Tá tudo conforme manda o figurino. Eu vou entrar ao vivo. Se você estiver ouvindo essa postagem que eu estou botando aqui, você passa para todo mundo, porque com a internet eu tenho condições de chegar a muita gente. Meu sonho mesmo, o que eu sonho, o que eu sou inspirado pelo Espírito Santo, é tentar chegar na África. Eu tenho muita ligação com o povo negro, porque a minha mãe de criação era negra, eu tenho vários amigos negros. Nas minhas músicas o vocal foi feito pelo negro, né? O arranjo vocal das minhas músicas foi um negro, Léo, que era do antigo trio Ternura, era o irmão mais novo. As minhas músicas ele que fez, com o Mu Carvalho, que fez o arranjo musical, tudo obra de Deus. Deus está fazendo, está agindo na minha vida como Ele quer. Ele me projetou, né? Toda a minha vida para me poder fazer isso que eu estou fazendo agora. 6 horas eu estou aprendendo ainda a entrar ao vivo. Vou entrar todo dia, 6 horas da manhã, ao vivo. Se você chegar a ouvir essa postagem que eu vou botar no Facebook, no Instagram, se você chegar a ouvir essa mensagem aqui, você tiver fé, pouquinho, como Jesus fala, um grão de mostarda de fé já é suficiente para mover uma montanha, é o que Jesus fala. Então, se você estiver ouvindo isso aqui, você repassa isso. Então, deixa eu especificar bem, eu não cobro nada para fazer isso que eu estou fazendo. Essa ideia que eu tive de fazer isso me foi totalmente revelada pelo Espírito Santo. E eu obedeço 100% a ordem que o Senhor Jesus deu para pregar a palavra dele e não cobrar nada. Está lá em Mateus 10, versículo 8. Ele reúne os discípulos, ele tá para ir embora, e ele fala, olha, vocês vão pregar tudo que eu ensinei para vocês, vocês vão ter o poder de curar, de fazer tudo, entendeu? Vai vir o Espírito Santo, mais tarde, meu Pai prometeu e vai dar para vocês, entendeu, gente? Então, 6 horas eu vou entrar, vou com o Pai Nosso, todo dia, 6 horas. Na Rádio Tupi tem às 7 horas, tem o Antônio Carlos que transmite há mais de 40 anos esse Pai Nosso. Mas eu vou entrar, ele é de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 dias. Sábado, domingo ele não transmite. Eu vou transmitir todo dia, 6 horas da manhã, o Pai Nosso, 6 dias por semana, tá? O Todo-Poderoso fala para a gente guardar os sábados, não é isso? Então sábado não vai ter, sábado é dia de descanso, né?
o meu descanso. Apesar de já ter descansado muito, agora eu estou trabalhando. Trabalhando para o melhor patrão do mundo, Senhor Deus. Aleluia. Tá bom, gente? Então, tá aqui, já rezei o Pai Nosso hoje. Vai estar aí, quem quiser saber mais alguma coisa, quem sou eu, da minha vida. Eu tenho muitas pessoas que podem dar testemunho de quem sou eu, mas tá tudo calado. Mas é porque Deus não tocou o coração dessas pessoas ainda. Mas logo, logo, eu acredito que eles vão começar a falar, o cara não é maluco não, vão me defender. Tudo que ele fala é verdade, é assim, gente. Tudo que eu falo é verdade. Jesus Cristo venceu o mundo. Eu venci o Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele estava sempre comigo. Porque eu fui preparado por ele para fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Entendeu? Então eu venci o Rio de Janeiro. Passei por todo o sistema do Rio de Janeiro e venci. Com ele do meu lado, eu sou imbatível. Ele estava sempre do meu lado e eu não sabia, agora é que me foi revelado isso. Inclusive nas minhas letras, nas minhas músicas, nas minhas atitudes. O caráter do carioca eu ajudei muito a construir. Eu fui o pioneiro na maioria das coisas que o carioca gosta hoje, né? Nas coisas boas, coisa ruim não. Eu nunca fumei maconha. Fumei maconha uma vez, odiei. Um cara me deu um vapor. Vapor é o cara que vende, né? Que antigamente a droga, o cara ia no morro, pegava e vinha para o asfalto vender. Eu tive contato com todos eles. O primeiro cara chamado Vapor no Rio de Janeiro chamava Ceará. Olha só que praga, hein? Ceará. Ele era um cearense que chegou do Ceará e tudo. Ele tinha uma motinha. Aí ele ia no morro, pegava chamado trouxinha, que antigamente chamava de trouxinha, né? A maconha. E rodava o Rio de Janeiro inteiro vendendo. O primeiro vapor do Rio de Janeiro, Ceará, e tinha uma mambreta. E o primeiro vendedor de aquele negócio que bota no nariz, cheirinho da loló, foi um cara que foi muito meu amigo, Meneghetti. Foi um transmissor. E eu cheguei a cheirar bastante esse tal de cheirinho da loló aí. Eu lembro que era uma coisa braba. Mas era uma coisa que você ficava doidão e acabava logo, cara. O cheirinho da loló, o efeito é alguns minutos depois passa. Ainda bem que eu não me viciei em maconha, porque a maconha é o primeiro degrau para chegar na perdição total, né? Que é a cocaína. O pico, nos anos 60, tinha muito também o pico. Pico é aquele que joga na veia. Eu peguei essa fase toda. Mas esse cara era filho de um juiz, ele. Fumava maconha pra caramba, aí um dia eu tava na praia, eu era muito amigo dele, era garoto. Aí ele me deu e eu aceitei, fumei. Mas me deu uma deprê tão grande que nunca mais eu fumei maconha na minha vida. Não tenho nada com quem fuma, Deus dá livre-arbítrio, você fuma, beleza, parabéns. Deus te dá o livre-arbítrio. Mas eu acho que a maconha é o primeiro degrau para a degradação geral, né? Que depois da maconha aí fuma tanto maconha que chega já não está fazendo o efeito que você espera. Aí você vai para outra droga, vai para outra, aí mistura com álcool, com bebida, aí já era. Aí para voltar é fogo, só fé mesmo. Se você tiver fé e orar bastante, acho que Deus te recupera, como Ele fez comigo. Eu passei por tudo isso e Ele me recuperou. Mas eu tenho fé. A fé é fundamental para isso. Lá na cruz, quando Ele morreu, Ele salvou um dos ladrões lá. Ele salvou pelo simples fato, né, do ladrão ter fé.
Lembra lá? Está escrito, né? Um dos ladrões começa a esculhambar com Jesus. Você não é um Deus, não sei o quê, faz alguma coisa aí para tirar a gente aqui. Aí um dos ladrões, que pintaram aí como ladrão bom e ladrão ruim, né? Um dos ladrões fala, pô, cala tua boca aí, cara. Ele não merece isso que ele está passando. Nós fomos culpados, mas ele não tem nada a ver com isso. Ele é uma pessoa santa, né? Calou a boca do outro ladrão que estava esculhambando com o Senhor Jesus. Aí ele, de repente, dá a bronca no outro ladrão e chega para Jesus e fala, Senhor, quando o Senhor entrar lá no seu, né, no seu paraíso lá, entrar no seu reino, lembra de mim, Senhor. Ele fez esse pedido com fé. Aí o Senhor Jesus falou, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Olha o poder do Senhor Jesus. Ali o Senhor Jesus, o Pai, né, autoriza ele a fazer isso. Ele pode fazer isso, como a maioria dos pastores faz, né? Julga e condena. Eu estava numa congregação que fizeram isso com a menina, porque ela se envolveu com uma pessoa que não era da congregação e ficou grávida, condenaram a menina. Está errado isso. Isso aqui vai chegar no ouvido dessa pessoa aí, que eu sei que vai chegar, porque tem muitos discípulos que levam tudo que eu falo para ele. Então vai chegar. Está errado isso que vocês fazem. Vocês condenam, vocês julgam. Está escrito na palavra que a vingança pertence ao Pai, a Deus. E vocês condenam, vocês julgam e condenam como condenou a menina aí, né? Porque a menina se envolveu com pessoas que não eram dessa igreja, entre parênteses, seita, né? Se fosse com um membro da igreja, porque ela tinha um namorado nessa seita, se fosse com ele, vocês iam dar um jeitinho para fazer o casamento e tudo, mas como foi com uma pessoa de fora, vocês julgaram e condenaram a menina. A menina não está mais indo na congregação. A mãe continua indo, mas ela não, foi proibida. Porque traiu. Traiu quem, cara? Traiu quem que traiu a Deus? Deus perdoa sempre. Jesus manda perdoar sempre. Com que autoridade que vocês julgaram a menina e condenaram? Vocês não têm autoridade para isso. Julgaram a menina e condenaram. Está errado isso. Jesus, ele absorveu, né, e perdoou várias pessoas, a própria Maria Madalena, a adúltera. Vocês tinham que fazer era isso, é perdoar a menina e conversar com ela para ela não pecar mais. Mas não, condenar a menina, né? Inclusive pessoa ligada a mim, pessoa bem ligada a mim também condenou. São radicais, né? O radicalismo é uma coisa ruim. Deus não é radical. Deus perdoa e o Filho manda perdoar. Perguntam a ele, Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Ele fala, não, 70 vezes 7. Esse 70 vezes 7 é sempre. O Pai não perdoa sempre? Por que você tem que ter perdoei tantas vezes, então não perdoa mais? Não, tem que perdoar sempre, como o Pai perdoa. Jesus ensina no Pai Nosso, para que Deus que julga a gente como a gente está julgando. Da maneira que a gente julga, a gente vai ser julgado. Aliás, essa coisa que houve com essa menina, eu era muito ligado a essa menina, que ela era uma das poucas meninas. Tinha 2 meninas só na congregação que conversava comigo e tudo, e eu sentia a presença do Espírito Santo nessas meninas. Uma delas era essa, que fizeram puxaram o tapete da menina, né? Mas eu acho que a melhor coisa que Deus fez com ela foi
incentivar, né? Que é Deus que bota no coração, para ela sair fora dessa furada, que isso é uma seita do caramba. E muita gente vai sair ainda. Eu tenho fé em Deus que Jesus vai conseguir resgatar muita gente que está nessas furadas, que está nesse laço do passarinheiro, que são essas igrejas, falsas igrejas, né? Falsas igrejas, né? A palavra igreja a tradução não está muito correta, né? A palavra sinagoga, que era o que o Senhor Jesus frequentava, a tradução é uma palavra grega, a tradução para o português não é igreja, né? Não é, né? Procura saber o que é, você vai ver que não é igreja. Igreja, a palavra igreja foi plantada. Eu não sei qual é a tradução certa quando Jesus falou com Pedro, que ele fala, né, que essas igrejas todas se baseiam no que o Senhor Jesus fala na passagem que ele tem, eu não lembro aqui qual é, a passagem que ele fala, baseado na fé do Pedro, ele fala que eu edificarei a minha igreja. Vamos pegar a tradução correta que ele está falando ali em hebraico. Será que é isso? Eu edificarei, eu tenho certeza que é. Agora, será que a palavra certa que ele usa é igreja? É igreja mesmo? Será? E outra coisa, ele fala, eu edificarei. Se ele estivesse fundando a igreja dele nessa hora que ele fala com Pedro, né, o católico, poxa, é todo voltado nessa passagem. Inclusive fala que Jesus instituiu o primeiro Papa. Se Jesus tivesse instituído o primeiro Papa, ele passaria o trabalho dele, que o Pai deu para ele, de pregar o nome, tudo, ele teria passado por Pedro? Não, ele não passou nada por Pedro. Ele nunca deixou de ser o Messias. Aí, não, é o primeiro Papa aqui, que Jesus deixou aqui, instituiu o primeiro Papa. Jesus não passou a autoridade dele para ninguém. Ele não passou para ninguém, ele continua, ele fala, né, se a gente estiver reunido no nome dele, como eu estou aqui agora, ele vai estar presente. Então ele está sempre presente, não tem esse negócio de primeiro Papa, segundo Papa, terceiro Papa, não. Onde é que está isso? Jesus não fundou a igreja, ele falou que ia edificar a igreja dele baseado na fé do Pedro, que era grande, que ele fala, né? Você, bendito é você, porque você está falando uma coisa que foi meu Pai que te revelou, não foi os homens. Por isso que Jesus se baseou na fé dele para fundar a igreja dele no futuro. Não fundou nada na hora. Eu quero saber, aí eu desafio a qualquer pastor aí me mostrar nas escrituras aonde está Jesus falando, usando o termo do agora, do presente, não o futuro, falando, eu hoje fundo a minha igreja. Ele fala, eu edificarei. Vai enganar, entendeu? Engana quem você quiser. A mim vocês não enganam não. Entendeu? A mim não, porque eu fui preparado com o melhor professor do universo, Jesus Cristo. Eu estou preparado, estou com o selo dele. Então vocês enganam quem vocês quiserem. A mim vocês não enganam não. Porque eu não sou teólogo, não sou nada, não sou padre, não sou porcaria nenhuma, mas sou um cara que eu tenho muita fé e tenho lido bastante o Evangelho do Senhor, que é o mais importante, porque Jesus, é a última esperança que vocês têm de chegar ao Pai dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém, a palavra ninguém, é nada. Chega ao Pai a não ser por mim. Jesus não fala isso? Aí, mas ele fala também para tomar cuidado nessa época, ia ter um monte de gente aí, vem cá, vem para cá que Jesus está aqui, nessa igreja, todas as igrejas falam isso, né? Já notou? Você entra na igreja, é membro novo, ó, fica aqui porque Jesus está aqui, não está nas outras igrejas não. Todas as igrejas falam isso. Sem exceção, eu estou falando com autoridade, gente, porque eu conheci todas as igrejas. Todas, pelo menos a que existe no Rio de Janeiro. Até macumba eu frequentei. Com a mulher do meu amigo que já morreu aí, que era muito amigo do Manel, famoso Pé de Boi, Osvaldo. Eu frequentei mas já, eu acho que eu tenho uma ligação com a macumba desde criança, porque quando eu morava, morava na General Severiano, depois a minha mãe, ela teve uma regressão na vida, que ela estava bem, ela de repente teve que morar numa casa de cômodo na Rua da Passagem, e a gente morava em quarto, porque antigamente as casas de cômodo, as pessoas moravam num quarto. E eu lembro, eu era criança, mas do lado da minha mãe tinha uma macumbeira, uma baiana. Eu lembro até hoje que ela tem um ritual na macumba que eles fazem uma comida de dentro de uma bacia, mistura tudo, aí depois todo mundo vai lá e come com a mão. Eu lembro que uma vez eu participei de um ritual desse e comi. A minha mãe que me levou. Acho que minha mãe não era macumbeira não, mas ela acreditava em tudo, entendeu? Não sei, eu não tive muito... Minha mãe não abria muito o jogo, principalmente de mim, ela não falava muito de mim. O que eu sei de mim foi meu irmão que morreu há pouco tempo agora, que era o único irmão de sangue que eu conheci, né, o Roberto, morreu há pouco tempo. Meu filho foi no enterro dele, porque eu não participo de enterro, eu sou um nazireu, já falei isso, eu não posso ir a enterro. Deus nunca permitiu que eu fosse a enterro. O único enterro que eu fui, já falei, foi de uma senhora que sempre me recebeu muito bem na casa dela, na época que eu estava correndo perigo de morte, né, que eu era morador de rua, dormia em tudo que é lugar, abria carro para dormir dentro de carro e tudo. E eu conseguia muito apoio dentro da casa dela, tinha refúgio ali. E ela nunca, os anos que eu passei frequentando a casa dela, chegava uma hora que ela ficava cansada, ia para o quarto dela, ver a televisãozinha dela. Aí o que acontecia? Ela nunca me mandava embora, eu ficava até a hora que eu quisesse, na sala tocando violão com todo mundo. Mas isso aí já não veio um fato, já apareceu aqui um negócio que sempre aparece para mim. É só para comunicar, tá, gente? Que eu estou agilizando aí, logo eu vou entrar ao vivo para orar o Pai Nosso todo dia, 6 horas da manhã, e falar algumas coisinhas, né? Pedir ao Espírito Santo para botar a palavra na minha boca, como ele fala para Moisés lá no monte, e ele é que bota a palavra na boca do homem, não é isso que ele fala? Então, pedir ao Senhor Deus para botar a palavra na minha boca, para mim conseguir chegar ao meu objetivo, é levar o Evangelho do Senhor Jesus, meu Senhor e meu amigo e meu mestre. Eu passei por tudo que tinha que passar e ele sempre do meu lado. Só situação de morte eu devo ter passado umas 10 vezes. Missa de 7º dia, 3 ou 4 fizeram por mim. E o Nelson morreu, vamos fazer uma missa de 7º dia. Aí depois apareceu o Nelson, não morreu não? Não morreu não. Não morri ainda não, gente, eu tô vivo. Só vou morrer quando o Criador quiser. Então tá bom, tá dado o recado.
Vou ver hoje é segunda-feira, vamos ver, logo, breve eu devo começar a minha live ao vivo no YouTube, todo dia, 6 dias por semana, sábado não, né? Porque sábado, né? Sábado, como o Senhor Jesus fala, né? Que o sábado foi feito para o homem. Não o homem feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem, instituído por Deus. Então eu vou todo sábado respeitar isso, vou descansar, não sou judeu, mas eu vou descansar porque Jesus fala que ele não veio para mudar as leis não, ele veio para cumprir. Então, referente ao sábado, ele só tem aquele debate com os judeus, porque os judeus, quer dizer, no sábado, se uma pessoa está morrendo, você não vai salvar? É isso que ele explica. O sábado é importante, mas se tiver uma pessoa morrendo do teu lado, você vai deixar morrer? Como os antigos, né, na época do Moisés, os fariseus, né, batiam a boca com ele, porque ele falou. Mataram Jesus por causa disso, porque ele debateu, ele questionou essa parte do sábado mesmo, que é uma coisa muito importante, muito primordial para os judeus, né? Jesus debateu e falou, não, o sábado foi feito para o homem, não o homem feito para o sábado. Então, se o sábado foi feito para o homem, ele falou, se uma pessoa tiver uma ovelha, né? Na parábola, até uma ovelha estiver presa num lugar, você não vai pegar ela? Você vai pegar a ovelha. É sábado, mas você não vai deixar a pessoa morrer do teu lado. Mas é isso que Jesus quis dizer. A pessoa não tem que respeitar o sábado. Esculhambava, né, com os fariseus, né, com os doutores da lei, né? Jesus era a verdade. E o diabo não gosta de ouvir a verdade, né? A verdade é essa. Beleza? Tudo de bom. Beijão, um abraço. Hoje eu não toquei violão. Nas próximas eu toco. Beijão para todo mundo. Tchau. Beleza? Fica com Deus. Ora bastante, que a gente está precisando de oração. Beleza, gente? Beijão. Que Deus cuide de você e de mim também, né? Tchau.